Os alimentos podem ser veículos de doenças, seja pela ação de fungos, bactérias e parasitas, mas também pela falta de cuidado em suas boas práticas de manipulação. No que diz respeito aos perigos físicos, químicos e biológicos que estes podem sofrer, principalmente quando há a ação intencionalmente errada do homem, haja vista que a contaminação destes alimentos podem ser natural ou acidental. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no programa, alimentação saudável, alimentação segura. Dr. Vitor Lamarão, ele que é engenheiro de alimentos, está aqui conosco para nos esclarecer a respeito desse assunto. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado. A gente está vendo aí, muito está se falando agora com essa ação da Polícia Federal, ação carne fraca e tudo, muita confusão a respeito dessa história, de repente passamos uma imagem distorcida e os países estrangeiros não querem mais comprar nossa carne, nossos produtos. Doutor, e aí veio uma pergunta na nossa mente, gente, o que eu estou consumindo? O que eu posso e o que eu não posso consumir? O que a Anvisa libera para que vão nas carnes, nos produtos alimentícios, nos embutidos? Aí, essa pergunta paira na nossa cabeça. De fato, muitas dúvidas surgem, ainda mais com a imprensa sempre colocando essas situações e os países que compram os nossos produtos exigindo, né, essas respostas. Tenha certeza que, no que diz respeito ao Brasil, nós produzimos os alimentos mais seguros em relação a alimentos industrializados. Nós trabalhamos com ferramentas modernas na área de boas práticas de manipulação, análise de perigos e pontos críticos, enfim, inúmeras. Então, a indústria brasileira, ela fornece alimentos industrializados seguros para o povo brasileiro. De fato, como você bem colocou, em alguns momentos, por ação intencional do empresário, para querer ludibriar o consumidor, acabam acontecendo esses incidentes com os alimentos. Tipo a carne que já está ali vencendo e tudo, que já não é bom para o consumo, eles fazem alguma coisa para que seja? Existe sim essa realidade, mas não é uma realidade da indústria brasileira, a indústria que é fiscalizada pelo MAPA, pela Anvisa e todos os órgãos de fiscalização. Que bom, então a gente está comendo, o que vai à nossa mesa é algo saudável, a carne que a gente compra, os embutidos. Do ponto de vista da segurança de alimentos, sim. Essa, como eu informei ainda há pouco, o Brasil é expert nesse assunto. Ai, que bom, gente. Não, que dá um medo, né? Com certeza. Acontece, as pessoas falam tanto e a gente não sabe o que é verdade, o que não é. E aí, mas o que eu percebi, doutor, foi que ninguém, pelo menos meus amigos próximos, galera aqui do trabalho com quem eu convivo, ninguém deixou de comer carne, nem embutidos por conta disso. De fato, os alimentos industrializados, por aplicar essas ferramentas, e a principal é a análise de perigos e pontos críticos, eu posso te garantir que temos alimentos seguros nos supermercados, né, disponibilizados para todos nós. Agora a gente tem aqui uns alimentos que são meio assim que vilões, sabe, gente? Eu perguntei, estava conversando com o doutor por e-mail, ele falou, Paulo, eu posso te dizer 3 alimentos assim que são os vilões e tudo. Sal, óleo, gordura e açúcar, né, doutor? Aqui a gente tem açúcar, que está representando os 2 pozinhos brancos. Um dia eu recebi alguém aqui, um doutor também, que ele falou que 3 alimentos que matam, assim, 3 pós que matam, açúcar, sal e cocaína. De fato, né, doutor? De fato. Na verdade, são elementos que compõem a maior parte dos alimentos industrializados, né? Os alimentos industrializados fazem parte do nosso dia a dia. Eles conferem estabilidade, sabor e trazem características que o consumidor gosta de encontrar nesses alimentos. Consumi-los de forma demasiada, de fato, né, prejudica a nossa saúde. Haja vista que com esse mundo globalizado, a gente cada vez mais faz menos exercícios, né, cada vez mais recorre menos aos alimentos naturais e privilegia, de fato, esses alimentos industrializados. Então, pelos estudos científicos disponíveis, a gente pode notar que esses elementos que você citou estão ligados principalmente às doenças crônicas não transmissíveis, né, que de fato têm matado e têm levado muita gente para os hospitais. Inclusive, sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. A doutora Glaucia, que é nutricionista, já está aqui conosco. Que ela vai, assim, a minha avó, por exemplo, eu falei, vó, a senhora tem diabetes, assiste o programa de hoje. Porque a gente vai falar a respeito desse assunto e é importante saber, é importante a prevenção também, né, doutor? É importante que as pessoas saibam de fato. Doutor, aqui nós temos o leite de caixa. Eu não sabia que o leite de caixa era prejudicial à saúde.
Eu vi em algum lugar que era. É preciso esclarecer algumas situações, né? Não é o alimento industrializado que é prejudicial à saúde. Talvez o seu consumo demasiado aliado a outros hábitos de cada pessoa, correto? Entendi. É bastante importante frisar também que os aditivos alimentares, eles estão previstos na legislação. E os alimentos industrializados necessitam desses aditivos, porque sem esses aditivos, eles não teriam, por exemplo, essa longa vida de prateleira que eles têm, 6 meses, 1 ano. Então, esses aditivos alimentares são importantes por isso. Mais ainda, porque conferem a esses alimentos as características que a gente conhece deles. Por exemplo, a batata frita ser crocante, o milhitos também ser crocante, ter esse sabor especial que o consumidor espera. Então, os aditivos alimentares são bons. E tenho certeza também, existem os órgãos fiscalizadores, né, que estão de olho para ver se o empresário está obedecendo os limites, né, porque a legislação, ela previne, ela fala dos limites que cada aditivo pode ser utilizado no alimento. Agora, sim, os aditivos alimentares são bons, mas, por exemplo, nada em excesso é bom. Comer batatinha industrializada, comer milhitos em excesso. Com certeza, esses alimentos, eles têm a finalidade da praticidade do dia a dia. Ele não é aquele alimento que vai nos trazer aquela substância, aquela saúde tão esperada do diário, onde eu vou obter de fato com saladas, com sucos naturais, né? Com uma alimentação mais saudável aliado a exercícios físicos. Os alimentos industrializados, eles vieram para dar praticidade à vida do consumidor. Hoje as mulheres estão no mercado de trabalho. A mulher hoje não está mais em casa para cozinhar para a família, cozinhar para o marido, né? Então, os alimentos industrializados trazem essa praticidade, isso é importante salientar. Agora a gente tem aqui um tempero, né? Vou pegar aqui que depois a gente vai fazer. É um temperinho que a gente coloca na carne, no frango. Quais são os perigos de utilizar esses industrializados no tempero do seu alimento, doutor? O perigo maior estaria numa ausência de boas práticas de manipulação desse produto por parte da indústria. Então, a indústria, quando esse produto chega no mercado, ele já passou pela fiscalização do MAPA, da Anvisa e outros. Então, esse seria o perigo maior. Outro perigo, e aí meus colegas nutricionistas podem falar muito melhor do que eu, está relacionado de fato ao consumo demasiado desse tipo de produto, né? Como eu disse ainda há pouco, os alimentos industrializados, eles são para a praticidade do dia a dia, mas nós não devemos de forma nenhuma fazer deles um hábito diário, né? Um consumo demasiado, ok? A gente trouxe aqui uma latinha de seleta, correto, para que a gente possa falar no geral dos enlatados, dos ensacados, saquinhos. Bem, os enlatados têm uma questão interessante. Eles passam por todo um processo tecnológico e sanitário para evitar que micro-organismos cresçam no interior dessa embalagem, por exemplo. Uma forma do consumidor saber se esse tipo de produto tem algum problema no supermercado é verificar a embalagem. Se ela estiver tufada, por exemplo, significa crescimento microbiano, correto? Então, nesse sentido, ele poderia trazer um perigo para a saúde do consumidor. Em relação aos aditivos presentes nele, como já informei, são para conservá-lo, trazer mais tempo de prateleira, vida de prateleira para ele. E a gente fica observando aqui, você toma leite, agora o refrigerante é que a gente tem que manter distância, né, doutor? O refrigerante está relacionado com a questão do açúcar, né? E o açúcar, de fato, por inúmeros estudos científicos que existem, né, é considerado um vilão. O seu consumo demasiado acaba trazendo, de fato, problemas para a nossa saúde, né? O alimento industrializado existe, ele está disponibilizado para o consumidor, mas esse consumidor também tem que ter a inteligência pessoal de saber o quanto ele pode consumir por semana, por mês, não sei. Eu já cortei da minha alimentação, da minha dieta. Eu também já cortei, não tomo refrigerante. Não, sai pra lá, refrigerante. E nem dá isso também pra minha menina, também não dou mais, essas coisinhas aqui. Mas, só mais uma vez, me perdoe, só para salientar, a questão é a educação alimentar, ou a reeducação alimentar, né? O alimento industrializado existe, mas ele não é de todo um vilão. Como eu disse, esse tipo de produto é para a praticidade apenas. Estou ali rápido, entrando, não consigo... eu sei como é que a sua vida é agitada. Agitada, mundo globalizado. Queria muito agradecer sua presença aqui conosco, viu? Muito obrigada por ter esclarecido
essas nossas dúvidas, essas dúvidas aí que pairam na cabeça das pessoas. E deixar só um recado, o alimento ele faz parte do nosso dia a dia, ele é importante e a nossa saúde depende do alimento, tá? Então o consumidor tem que estar de olho no que come e como se alimenta, né? Todo mundo fala que algumas pessoas falam você somos o que comemos, com certeza. Então vamos nos alimentar bem. Com certeza. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Estúdio Sat. No bloco seguinte vamos ter um serviço para você. Vai rolar um café da manhã domingo em prol da Fazenda Esperança. Vamos continuar também falando sobre alimentação com uma nutricionista que vai estar daqui a pouquinho aqui no nosso estúdio. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique conosco.